Muito bem. Então, você pode sentar, né? Melhor começar assim, almofada, né? Você tá no chão mesmo. Aí você vai trazer seu pé direito, eu vou pegar como se estivesse de espelho, né? Então eu pego o meu esquerdo, mas é o seu direito. Traz um pouco antes do joelho aqui. Aí você já pega na ponta do pé. Ó, quando eu estou fazendo, eu já estou trabalhando os dedos. Porque ao mesmo tempo que eu pego o tornozelo, ó, eu trabalho os dedos. Né? Eu posso fazer esse círculo bem amplo. O principal é o tornozelo, mas dá para trabalhar os dedos do pé também. Então, já é uma sutileza, né? No primeiro momento a gente pode só fazer, tornozelo, tá bom, mas os dedos também estão sendo trabalhados. E inverte o giro. Geralmente, assim, né, a gente faz umas 9 vezes. É um número bom. Os chineses têm uma coisa assim, que o 10 é a perfeição, nós ficamos um pouquinho menos que perfeitos. Né? Então tá. Bom dia, Gabi. Bom dia. Aí você vai pegar com a mão da mesma da perna, né? Então no caso a sua mão direita aí, e você vai puxar os dedos do pé na direção do joelho, mas de forma que dobre bem o tornozelo. Esse é o ponto. Vai sentir talvez um pouquinho na panturrilha. Aí você vai trocar a mão e vai pegar nos dedos, vai sentir o dorso do pé. Com a ponta dos dedos você já vai fazer entre os tendões, né? Aí você faz aqui, pega dos dedos para o tornozelo, procura ouvir bem, que eu estou dando a instrução bem, e aí com o polegar lá no calcanhar, né? Mas no arco do pé, você vai vindo em direção à joanete, e aí você vai massageando esse arco do pé. Isso. E aí você vai virar, né, a planta do pé para cima. Isso. Pezinho de Buda. Eu só não vou mudar de posição aqui porque é para poder gravar bem, tá? Então segura um pouco. Isso. Aí agora você vai trazer o pé do lado do joelho. Quem tem um pouquinho mais de facilidade pode trazer o pé, encaixar ele aqui na parte interna da coxa, um pouco mais próximo da virilha. Mas qual é assim o cuidado? Não pode doer o joelho aqui. Se doer o joelho, deixa o pé do lado. Se doer o joelho da perna dobrada, você volta o pé para o lado do outro joelho lá. O outro pé está apontando os dedos para cima, está para frente. E aí uma asinha de borboleta. Você quer levar o seu joelho para baixo. Então quem tem dificuldade de quadril, né, o joelho vai estar bem levantado. Para quem é muito fácil assim, aí você dobra aqui, ó, esse joelho, ó, dobra esse outro joelho. Isso, para ter um pouquinho mais de desafio. Isso. Muito bom. E aí você vai pegar com a mão no pé e a outra no joelho. Mas não entorta a coluna, endireita as suas costas. E traz o nenê para o coração. Com todo amor e carinho. Isso, nenê. Quanto mais próximo do coração, melhor. Ou seja, não deixa o pé muito embaixo, o pé sobe um pouco, né? Isso que desenvolve um pouquinho mais lá na articulação coxo-femoral, que é o nosso ponto. A próxima transição é um pouquinho mais delicada. Ó, a mão que está segurando o joelho, ó, vem próximo, o cotovelo por cima do peito, vem por baixo da perna e pega o pé. Isso, só uma mão. E o joelho vai para trás. Aí. Esse aqui o acorda neném, porque a gente, às vezes os pais especialmente vão dar com a criança no colo, passa pela porta, assim, bate a cabeça. Mas meu filho sobreviveu. Aí você volta o pé na parte interna da coxa ou na opção, o pezinho do lado do outro joelho. E aí você vem para frente. Só vem. Isso. Então aqui lembra do ótimo, né?
Qual é a sensação do ótimo? Se eu vou demais e eu sinto dor, opa, passei, então eu volto um pouquinho. Mas se eu relaxo e o corpo cede, eu vou um pouquinho mais. Então o ótimo é dinâmico. Eu vou observando, sentindo o meu corpo, eu estou presente aqui no corpo e vou ficando numa permanência, né? Então a gente aqui está com um tempo um pouco curto, né? Então a gente não vai ficar muito tempo, mas se você estiver querendo desenvolver um pouquinho mais, né, essa mobilidade articular, você pode ficar um pouquinho mais de tempo aqui. De preferência, pelo menos 1 minuto, 2 minutos, para o corpo poder se acostumar e realmente entrar na posição. Isso faz com que essas articulações que estão envolvidas aqui tenham um trabalho mais profundo. O importante é que eu estou respirando na posição. Se eu começo a ficar tenso e porque está doendo alguma coisa, então eu tenho que recuar. Essa é a questão do ótimo lá. Mas se eu sinto que eu estou relaxando e o meu corpo está cedendo, eu vou descendo. Se eu fico naquela briga que assim, não, eu vou forçar, que aí o meu corpo melhora, mesmo que doa, isso não é o ótimo, né? Aquela pessoa que quer desafiar o corpo, não, nem que doa, não, esse não é bom. Porque quando a pessoa faz isso, ela acaba tensionando por dentro, assim, o sistema nervoso responde, opa, tem algum problema, eu vou me defender aqui, né? Então é melhor a pessoa realmente estar nesse relaxamento. Volta devagar. Aí, torção. Você pega e vai pular aqui por cima. Isso, a mesma perna. Primeiro sobe, contrai esse abdômen, sobe o peito. E aí você gira para o lado desse joelho, que está alto. Abraça lá. A outra mão atrás, apoia perto do corpo. Mantém os 2 isquios, os ossinhos do bumbum lá no chão. E gira. Respira. A cabeça acompanha o movimento. Voltou. Isso. Essa perna ainda que a gente está trabalhando, a sua direita, a minha esquerda. Soltei ela um pouquinho. Ponho ela para trás. Vou mudar um pouquinho o ângulo aqui para ficar melhor na gravação. Ó, não pode deixar o pé assim para o lado, gente. Tem que deixar o pé bem para trás, tá? Se eu sinto muito aqui, dá muito desconforto, eu posso roubar um pouquinho, abrindo o joelho, que é uma opção. Se eu tenho espaço, eu deixo o joelho quanto mais perto um do outro, melhor. E ó, o bumbum está do lado do calcanhar, eu tento baixar o bumbum aqui. É isso. E aí, eu primeiro amassar o pão. Isso ajuda aqui a massagear a fáscia, né? E o músculo ele vai ceder um pouquinho melhor. E aí você apoia a mão atrás. Isso. Essa é a primeira possibilidade, né? O principal é você sentir a coxa. Se dói o joelho, o que eu faço? Isso menos. Abro o joelho. Mas não devo deixar doer o meu joelho. O tornozelo está trabalhando bem. Para quem está mais fácil, eu posso pôr o cotovelo no chão, né? Se eu ficar assim de lado, é melhor não descer. Se eu puser um, eu ponho os 2. Se eu desço e meu joelho começa a subir, é porque eu passei do limite. O joelho tem que ficar no chão. Para quem tem um trabalho mais de corpo, que já está fazendo alguma atividade, a pessoa pode deitar também, desde que o joelho siga no chão. Para sair da posição, vira para o lado da perna esticada. Isso. E aí você solta a perna. Dá uma soltadinha na perna. Agradece que tem 2 pernas, né? Essa bênção. Isso. E aí vamos fazer do outro lado. Aí é importante ver se vocês têm memória. O que era mesmo? Qual era o primeiro?
Mexer. Tornozelo. Tornozelo. Isso. Olha, tem uma memória. A gente está gravando no vídeo, mas o melhor. O melhor é ter na memória. Lembra? Então, tornozelo e os dedos do pé. E inverte o giro, né, com talento aqui para os dedos também. Fez umas 9 vezes. Mão, mesma da perna. Está pegando os dedos, mas também está pegando o metatarso e está puxando lá. O trabalho é bem no tornozelo e na panturrilha. Você vai inverter com a mão oposta agora, né? Entre os tendões, com a ponta dos dedos da mão, eu puxo entre os tendões lá no meu pé. E aí, com o dedão, eu vou fazer no arco do meu pé, aqui assim, né? Eu vou massageando assim, o arco do pé, né? Desde o calcanhar até a parte do dedão lá. Aqui no calcanhar corresponde à coluna lombar, aqui mais perto corresponde à cervical, né? Perto do dedão. Gira a planta do pé para cima com as duas mãos, né? Até que você segura o pezinho de Buda, que nem as estátuas lá, que nem as figuras, as imagens, né? E aí, o que vem depois? Ainda não. Não, nenê. Isso. Né? Ah, não. Não é nenê. Não. Do lado do joelho. Isso. Viu? Eu perguntei porque eu não sabia mesmo. Do lado do joelho ou na parte interna da coxa. Primeiro a asinha da borboleta. Uma asinha da borboleta. Isso. Aí depois é que é uma. Então, o importante aqui, eu estou trabalhando. Do vídeo também. Eu vou precisar do vídeo para lembrar. Essa parte dói aqui, né? Isso, está trabalhando. Isso, aqui tá bom. É assim que faz a flor de lótus também, para encaixar, né? Isso, exatamente. Por isso Flor de lótus não, posição do lótus. Posição do lótus. Isso. Aham. De meditação. É. Aí. Então, você está trabalhando a articulação, coxa femoral. É importante porque você não tem mobilidade no joelho para algumas coisas. E isso que a pessoa estoura o joelho. Porque ela não tem mobilidade no tornozelo, não tem mobilidade no quadril e aí ela tenta fazer a posição. Onde vai sobrecarregar? No joelho. Então, para a pessoa fazer a posição de lótus ou meio lótus, a pessoa deveria ter feito alguma coisa para poder usar essa posição. Né? E aí, pegou o pé, isso, pegou o joelho. Não vai para frente? Não. Lá naquela coisa eu fazia, mas não estou fazendo mais. Porque faz um sucaça lá no final. E eu troquei um pouquinho. Isso. Lembra? Traz para perto do coração, a coluna endireitou. Isso. E aí, o cotovelo junto do corpo, o braço por baixo da perna, pegou o pé, joelho para trás. Quando vocês forem ensinar alguém, essa é a parte que você faz com cuidado, porque geralmente aqui a pessoa se atrapalha um pouco, né? Aí, ó, bem na coxo femoral ali, essa articulação que vai ajudar, né, a abrir, né, a nossa posição. A virilha também trabalha bem aí, né, Bruno? Isso, trabalho. Aí volta o pé do lado do joelho, naquela opção, parte interna da coxa, se encaixar, lembra, ó, parte interna, não é para cruzar por cima. E o pé lá na frente, né, aqui bem para frente, a ponta dos dedos, aqui você pode ter um talento maior. Eu não preciso deixar o pé só solto, eu posso trabalhar meu tornozelo aqui. O calcanhar está no chão e eu puxo, eu deixo ativo o meu tornozelo. Relaxa o ombro, a cabeça não cai demais, né, para não forçar o pescoço. Você deixa a cabeça numa posição neutra. E respira, minha gente.
Você não chegou, mas eu estou gravando para você. É. Tá gravado. Isso. Inspira, solta o ar. Faz a manutenção do seu ótimo. Se precisar, recua. Se der, avança. Ou fica no mesmo lugar. Mas você está sentindo o que está acontecendo. Lembra que você avança na prática, nessa mobilidade, não pelo esforço, mas pelo relaxamento. Não é uma zona de conforto, não é um esforço. As duas coisas, você está entre esses dois. E volta. Então, para aquelas pessoas que já têm alguma coisa machucada, que têm medo, né? Então elas vão respeitando aquilo. E aí elas vão sentindo, não, eu consigo ir um pouquinho mais, né? Aí ela vai bem devagar, porque ela tem medo, né? Esse medo faz com que ela se tensione, né? Aí a pessoa fica, não vou fazer porque... Não, mas tenta fazer, encosta naquela dor, mas não vai além. Se você está sentindo, está cuidando do corpo, você olha para aquela... Tem coisas que estão machucadas, as estruturas mesmo, eu posso recuperá-las, mas se eu for demais eu me machuco. Aí não vou fazer. Mas se eu não fizer também não vou melhorar. Então eu tenho que saber lidar com o meu corpo. Eu tenho limitações, eu tive acidentes, eu tive algumas lesões, está tudo bem, normal. Mas não quer dizer que meu corpo não tenha capacidade de se regenerar. Mas muitas vezes eu fiz forçando. E esse que é o ponto, forçando não vai ajudar. Então eu tenho que ter esse cuidado. Então vamos lá, ó. Pulou, primeiro cresce, lembra dos isquios, o ossinho do bumbum está no chão, cresceu, abraçou o joelho que está alto, isso, e girou. A outra mão, ó, apoia bem pertinho do seu corpo. Isso. Ela é como se fosse uma segunda coluna, o ombro para trás e para baixo. Puxa esse umbigo para dentro e vai girando. A cabeça acompanha o movimento. Respira. Aí voltou. Solta essa perna. Aí vem. Ponha o dorso do pé bem para trás. Está difícil. Rouba um pouquinho, põe o joelho para o lado, dá uma acomodada, né? Isso. Tá fácil, aproxima joelho de joelho. Desce, ó, faz um leve balanço assim, ó. Vai experimentando se dá para descer bem o bumbum desse lado aqui, ó. Abaixo. E aí, apoia a mão atrás. Vai sentindo a coxa. Tá tranquilo? Põe o cotovelo. Né? Os dois lados ou nenhum. Subiu o joelho. Ops, então eu passei e volta um pouquinho, né? Não pode ficar com o joelho alto aqui. O joelho está lá embaixo. É a coxa que você sente. Bom dia, Camila. Bom dia. E para quem está fácil, pode deitar atrás. Aqui a permanência pode também aumentar um pouquinho, né? Se você estiver fazendo sozinho. Vira para o lado da perna estendida. E soltou. Então aí começa uma outra parte, é que aí eu posso, vai depender, por exemplo, eu colocando os meus dois pés aqui, eu consigo, a minha coluna não está indo para trás, então eu poderia fazer no chão,
Mas eu também posso alterar as alturas do meu quadril para acessar a articulação um pouco diferente. Então, especialmente para quem se sente, quando entra nessa posição, os pés estão as duas mãos mais ou menos, não precisa abrir tanto o palmo, mas umas duas mãos do pubis, né? O pubis para o calcanhar. E você pode botar uma almofada para elevar o seu quadril. Então, quem tem dificuldade, que o quadril está muito preso, senta na almofada. Mas o certo seria chegar mais perto ou mais Não, longe? mais longe. Dá pra Não gente tem assim? certo. Isso, não tem certo. Cada vez que você faz, você pode aproximar um pouquinho, aumentar. Mas no caso aqui, quando você aproxima, você põe mais pressão no joelho. Né? Observa a diferença. Quando você afasta, você está trabalhando mais o quadril, que é o nosso objetivo. Entendi. Né? Esse é o ponto. E aí você vem. Isso. Então aqui, geralmente, tem as pessoas que são muito flexíveis, elas fazem isso aqui, ó. E a gente não está fazendo isso. A gente está meio que arredondando mesmo as costas. Tá? Então quem tem muita flexibilidade vai lá na frente. Mas o ponto principal aqui é a coluna e a articulação do quadril. Não só o quadril, né? A coluna também. Eu estou trabalhando todas as minhas vértebras. E lembra da cabeça? Não solta demais a cabeça. Vai dando aquela manutenção no ótimo. Se for demais, recua um pouco. Se o corpo cede, vai mais. Respirando junto. Sentindo se a posição pode aprofundar. Apoio da mão, ajuda com o braço, vai voltando. Isso. E então, a nossa estrela do dia, a posição Sukhasana. Essa, Marcelo. Essa aqui, ó. Entendeu? Vai trabalhar bem essa articulação aqui, ó, para soltar. Entende? A perna que está embaixo, né? Então agora a sua perna direita, né, pode ficar mais à frente. E a sua perna esquerda está mais embaixo. Então agora eu não estou fazendo espelho. Mas a perna que está embaixo, ó, horizontal. O meu calcanhar está na mesma linha do meu joelho. Tá? Então normalmente a pessoa faz assim, ó, o pé para trás, porque aí ela consegue aproximar bem. Não, é o pé lá na frente. E aí o quanto eu consigo aproximar os joelhos, né? Ou seja, o meu joelho não fica assim, né? O meu joelho está próximo um do outro, para ele ficar na frente do meu quadril. O que der, né? Às vezes não dá. Mas assim, primeiro eu tenho que colocar essa perna na horizontal. Depois eu vejo que dá para aproximar os joelhos. Às vezes não dá. O corpo não vai. Aí tá tudo bem. E depois eu tenho que descer. Não vai. Põe a almofada embaixo. Entendeu? Aí vai ficar mais fácil. Especialmente quem não consegue ir, isso. Ó, o seu quadril está um pouco assim, né? Então tenta. Mas sobe as costas. Sobe as costas. Não desce na almofada. Bem em cima da almofada. Aí. Descobrimos uma coisa que não vai aí, né, Lucas? Aí. Interessante, né? Uma flexibilidade, se mexer um pouquinho ali, Aí não vai, Aí aqui, ó, tem que cuidar de sempre estar no molinho, né? Onde estão os ossinhos desse tornozelo, para não doer muito. Tá bem? E aí vem pra frente. Isso, vem pra frente. Só. Hã? Só. Vem pra frente. Só vem pra frente. Relaxa. Tá tudo bem? Não pode doer o joelho, tá? É só o pé que eu preciso. O pé. Pega aqui, né, embaixo. Pega lá. Pega em vários lugares. Pega. Pega na lombar lá. É, aqui. Pega na virilha.
pega na lateral externa da coxa, na parte interna da coxa. Pela parte interna. É que aí cada um vai sentir mais em algum lugar. Sentiu que foi demais, o que você faz? Recua. Tá tudo bem. Tipo, não vou dar o braço a torcer, eu consigo. Só que aí o sistema nervoso está identificando lá uma tensão e ele está... O sistema nervoso parasimpático já entra moendo. E aí você, não, tá tudo bem. Vou devagar. Se eu descer só um pouquinho, só entrei na posição, já tá valendo. E é o que dá. Tá muito para frente, tem que puxar um pouquinho para trás. Esse de baixo aqui, ó. Até o calcanhar fica na linha do joelho. Tá muito para frente. Puxa mais. Mais, Gabi. Mais, Mas Gabi. daí não abre muito? Não tem problema. Puxa o calcanhar na linha do joelho. Isso. Aí vê o que dá para pôr. Entendeu? Tá certo assim? Tá certo. Que tem que aproximar mais ele. Isso, mas o primeiro ponto é o calcanhar na linha do joelho. Entendi. E volta devagar com o apoio do braço, né? Na hora de voltar. Agradece que tem duas pernas. Bora fazer o outro lado. Isso, mesmo desenho. O calcanhar na linha do joelho, né? Assim, né? Fazendo um desenho de um retângulo, os joelhos se aproximando da frente do quadril. Mas ao aproximar o joelho, eu não solto essa perna aqui, ela está na mesma linha. Nem puxo para trás, nem para frente. E fui para frente. E se entrega para a posição. A gente tem que ter um pouquinho, né, de capacidade de relaxamento, e a gente sabe que trabalha o corpo, mas não está machucando o corpo. Mas tem dentista, né, que liga a broca e a pessoa já se encolhe na cadeira, né? É o medo da dor, já não é a dor, né? Aí a pessoa nem encostou no dente, a pessoa, tá doendo. Eu acho que a anestesia não pegou, doutor. Não, gente. Mas também tem aquele que não sente nada. Esse também é um problema, porque aí a pessoa não está com a consciência no corpo, né? Muito bem, ajuda com o braço. E aí você já entra na posição da prática.